Então tá, pessoas, boa noite. Estamos começando mais um Arquivo X Podcast. No final dessa nossa semana farroupilha aqui no nosso amado Rio Grande do Sul. Eu sou o Cristiano Kaller, na nossa técnica Rodrigo Oliveira. E eu tenho uma convidada para lá de especial nessa noite, que é a Paula Martins. Ela que é psicóloga. E o nosso bate-papo aqui dessa noite vai ser bem legal, gente. Vai ser sobre saúde mental, né, Paula? Nós vamos focar ali as questões da ansiedade, quem sabe crise de ansiedade. Vamos entrar nessa área, né? Boa noite, Paula. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer compartilhar conhecimento, compartilhar sobre esses assuntos, né? Que também eu gosto muito de falar, né? Então é uma alegria estar aqui. Tomara que eu consiga ajudar de alguma forma, né? Com o conhecimento que eu tenho até agora e compartilhar com vocês. Tá certo. Essa então é a psicóloga Paula Martins. Como eu estava dizendo para ela aqui antes nos bastidores, né, Paula? Fazia tempo que eu estava procurando uma psicóloga para trazer aqui para o nosso programa, porque na verdade a psicologia é um assunto fascinante. A mente humana é fascinante, né, Paula? Sim. Você pode dizer isso com total propriedade, né? Sim, é fascinante estudar então essas questões da mente humana. Mas então tá, Paula, inicialmente nós vamos começar assim. Eu vou pedir para que você se apresente para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Você pode falar um pouquinho da tua trajetória profissional, você pode falar um pouquinho para nós, assim, o que te levou a fazer psicologia, em que momento você pendeu para essa área, se foi uma vontade desde criança ou em algum momento na sua vida você, vou fazer psicologia, tá certo? Então, fica à vontade aí, Paula. Então, respondendo a última pergunta, né? Quando surgiu o desejo, de onde veio esse desejo? E sim, foi desde criança. Que legal. Assim, bem curiosamente, assim, eu lembro que eu tinha uns 10 anos quando eu respondi, né, o que eu queria ser. As pessoas geralmente perguntam, né? O que tu quer ser quando crescer? O que tu vai fazer? E eu sempre respondia com muita convicção. Eu vou ser psicóloga. Eu vou ser psicóloga, eu vou ajudar as pessoas. E então isso é algo, assim, que me acompanha há muito tempo, esse desejo, assim, né? E claro que a caminhada não é fácil, né? Até tu chegar ao ponto de realmente decidir, né? Entrar numa faculdade, encarar esse processo que é longo, que é demorado, é bem árduo, né? Mas o desejo já me acompanha desde a infância. Que legal, que legal. Realmente, 10 anos a gente não sabe, o menino pelo menos não, né? O menino tá sonhando em mil coisas, mas a menina ela amadurece um pouquinho antes, né? Então ela tem um tempinho de vantagem ali em relação aos meninos, né? Mas então tá, sobre a tua trajetória, Paula, também vamos falar um pouquinho, né? Antes de você entrar na faculdade de psicologia, né? Como você falou, às vezes não é fácil, né? Você pagar uma faculdade, né? A gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar para compor ali. Como é que foi essa fase da tua vida? Olha, essa fase, sim, ela foi muito, assim, o retrato do jovem brasileiro, assim, né? Eu passei por essas etapas, assim, como a maioria dos jovens brasileiros, eu acredito, que precisam conciliar trabalho com estudos, né? Então, assim, formei no ensino fundamental, sem nunca repetir, né? Assim, sempre fui uma boa aluna, embora muito conversadora, né? Aquela queixa dos professores. Sim. É uma ótima aluna, mas conversa demais. Paula, tu era da turma do fundão? Tu era da turma do fundão? Acho que a partir do 6º ano, assim, eu passei a integrar a turma do fundão. Tá bom. E aí, no ensino médio, eu aí me deparei com o mercado de trabalho, com a necessidade de trabalhar. E aí as coisas se complicaram um pouco, ficaram assim um pouco mais difíceis, né? Até pela distância de onde eu trabalhava, da minha casa e do colégio. Eram 3 lugares, assim, pontos bem distintos. longe. Exatamente. E aí, no ensino médio, ele teve um ano que eu precisei parar de estudar para continuar trabalhando. E aí, no outro ano, eu tive que adaptar, assim, tomar banho na casa de uma tia do Patrick, que era meu namorado na época. E aí ela me cedeu a casa dela, me ajudou muito, assim, eu tenho muita gratidão, assim, porque foi a forma que eu tive de concluir meu ensino médio. Então eu saía do meu trabalho, ia pra casa dela, tomava banho, e aí eu ia pro colégio,
E aí concluí meu ensino médio, sim, com essas dificuldades, né, que eu acredito que a maioria dos jovens acabam se deparando também, e razão pela qual alguns se afastam e não Claro, concluem, né? claro. Mas, enfim, consegui. Aí, logo que eu encerrei o ensino médio, eu não quis ficar sem estudar. Mas a psicologia, para mim, ainda era um sonho, assim, bem distante, né? Eu não tive, na época, condições de terminar o ensino médio e ingressar numa faculdade de psicologia. Né? Como tu falou, o financeiro não é fácil, é caro, né? E a faculdade de psicologia ainda era distante para mim. Aí eu comecei fazendo uma disciplina no curso de administração. E logo eu vi que Não era para você aquilo. não era pra mim. Mas aí fui fazendo assim umas disciplinas gerais que eu sabia que depois eu ia poder usar, né, na psicologia também. 6 que eu ingressei na faculdade, né? E aí segui, assim, foram 6 anos no total. Foram 6 anos entre a formação, os estágios, né? E aí. Ou em 6 anos, diga-se de passagem, você fez num tempo Sim. bem interessante. Sim. Você fez várias disciplinas, Sim, então, né? sim, teve semestres que eu cheguei a cursar 8 disciplinas. Nossa. Né? Foi. Nossa. É um período bem complicado. É difícil. Aí depende também, alguns semestres tu vai querer cursar mais, não vai abrir. Então algumas cursei 5, outras 8, outras 4 e assim a gente vai, né? É mais ou menos assim que a gente vai fazendo. Mas teve semestres que eu fiz aí uma quantidade de 8 disciplinas, assim, foi o máximo que eu fiz. E o tempo da faculdade, ela é de 5 anos, né? Mesmo que tu faça todas as disciplinas daquela grade, daquele semestre, ela é 6 anos. 5 anos, desculpa. Então eu levei um ano a mais ali. Um ano a mais. No ano do TCC, ali do estágio profissional. Aí eu decidi estender um ano para que eu pudesse aproveitar melhor o meu estágio profissional. Aí eu concluí, né? Levei um ano a mais, porque eu gostaria de aproveitar melhor o meu estágio profissional. Porque já é a tua entrada, assim, né? Acho que é a parte da faculdade que a gente mais aproveita, assim, que é a parte prática realmente, né? Já na área que tu escolhe, né? Minha área é a clínica, então fiz ali um ano de estágio nessa área clínica, na abordagem que eu escolhi. Então eu queria aproveitar isso, assim, ao máximo. Então eu decidi estender um ano a mais, né? Mais um ano e aproveitar. E não me arrependo, assim, porque foi um ano maravilhoso, assim. Que legal. Na graduação de psicologia, então, né, que você falou, 5 anos, né? Você vê bastante coisa. Muita coisa. Bastante coisa, né? Quais as disciplinas, assim, que você achou mais difícil, que mais arrepiou, assim, na graduação de psicologia? Que difícil, né? Porque é difícil essa resposta, porque quando a gente tá entrando num mundo novo, né? Tudo é difícil. Tudo é difícil, Tudo é né? difícil. Tudo tem um grau de dificuldade. E na faculdade de psicologia, então, eu acho que quem já entra com uma concepção, assim, com uma ideia de como vai ser, do que tu vai ver. E aí tu começa a estudar as disciplinas e tu começa a desconstruir muita coisa que tu tinha, assim, muita ideia, né? Então, assim, tem muitas disciplinas, a grade é bem extensa. Então, assim, cada uma vem com as suas dificuldades, assim, mas ao mesmo tempo, assim, que acho que depende da paixão que o estudante tem por aquilo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, que é difícil, é também prazeroso, porque, assim, se é um estudante curioso, vai ir atrás, vai gostar de estudar, né? Então, essa dificuldade, ela é um pouquinho minimizada por isso, assim, né? Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou apaixonado por humanas. Eu iria me dar bem na graduação de psicologia? Eu acho que é um fator, assim, primordial para quem quer, né? Ela é bem voltada para as questões humanísticas, né? Exatamente. É uma abordagem que se chama abordagem humanista, né? A psicologia, assim, ela é fatiada por abordagens, né? Que vão depois ali reger a tua forma de trabalhar, né? Vai ser a teoria que tu vai se basear. Então, todo o teu trabalho, digamos, o clínico, principalmente o clínico, né? Vai ser baseado nessas abordagens. Aí a gente vai ter a teoria humanista,
né? Que é uma abordagem, a teoria psicanalítica, que é outra abordagem, a teoria sistêmica, que é, né, com trabalho com casais, família, né? Entende assim esse sistema familiar, então é outra abordagem. A teoria cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu baseio, né, o meu trabalho. Então essas são as fatias da psicologia, né? As teorias que fundamentam o nosso trabalho. Sim. Então, assim, talvez aquele aluno, aquela pessoa que está nos escutando, está no ensino médio ainda, e está decidindo, né, que curso fazer, que graduação fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para, né, tentar responder quem está nos escutando aí. Se a pessoa não tem o perfil de ser uma pessoa assim sociável, porque, né, psicologia você vai ter que trabalhar com pessoas, né? A tua ferramenta de trabalho será pessoas, né? O teu fazer profissional será com pessoas, né? Então, se você não tem esse perfil, né, de mais social, esse perfil de interagir com as pessoas, você vai sofrer um pouco nessa graduação, correto? O que eu vou te dizer? Talvez sim, talvez não. Né? Na psicologia a gente tem muito isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, uma pessoa, eu entendo a tua pergunta como se fosse uma pessoa mais introspectiva. Isso mais mesmo. na dela. Não, acho que não. Até tenho colegas assim com esse perfil, que até nas aulas com a turma não é esse perfil assim mais extrovertido, mais de andar em grupo, né? Mas mesmo assim consegue se desenvolver muito bem, tem um raciocínio muito bom. Acho que o principal, talvez, se a gente pudesse assim definir, seria a capacidade que a pessoa tem ou que ela venha desenvolver essa capacidade durante a graduação, de ter empatia, de ter uma escuta empática, claro. sabe? Então talvez não seja uma pessoa extremamente sociável, né? Aquela pessoa queridona, aquela pessoa super comunicativa, mas principalmente a habilidade de escutar o outro, ter empatia pelo que o outro está falando, né? Conseguir se colocar ali à disposição do outro. Acho que essas questões são mais importantes do que o fato de ser uma pessoa super sociável, extrovertida. Perfeito, Paula. Você respondeu com maestria essa pergunta. Realmente eu acredito que seja isso mesmo, né? Esse é o caminho mesmo. E voltando à pergunta anterior, eu fiquei pensando nas disciplinas que eu tive mais dificuldade, porque aí depois que tu termina, tu acaba esquecendo de dificuldade das coisas. Mas tem uma resposta. Foi estatística. Porque é mais pro lado das exatas, né? Exatamente. Foge das humanas, né? Tem muita gente que acha que na faculdade de psicologia vai se isentar de passar por isso, né? Não, porque dentro do projeto científico, né? Se você fizer uma pesquisa de campo, qualquer pesquisa quantitativa, você vai ter que criar indicadores. E já entrou pro campo das exatas. Montar indicadores, montar gráfico, fazer... É isso, né? Então, estatísticas a gente tem duas disciplinas, né? Estatística 1 e Estatística 2. Então, foram realmente as que eu tive mais dificuldade, porque eu sempre tive mais dificuldade em matemática, né? Física, sempre tive mais dificuldade nessas áreas. Mas, inclusive, e foi tão curioso que o meu TCC, a minha pesquisa, o meu projeto foi quantitativo. Então, assim, me desafiei mais uma vez lá no final, assim, deu super certo. Mas a pergunta, com certeza, foi as disciplinas de estatística, que legal. É o maior nível de dificuldade para mim. Perfeito, então. Paula, nós encerramos esse primeiro bloco, tá? Depois a gente volta no nosso segundo bloco, dando continuidade a essas questões, essas disciplinas, tá? Certo, gente? Nós já voltamos.